pedir a você que abra sua Bíblia em Lucas 5 e nós vamos meditar. Quarta-feira falamos um pouco sobre isto e vamos falar um pouco mais hoje. E que, acima de tudo, a mensagem ela penetre as mentes e os corações com profundidade, para que Deus possa curar o seu destino, para que Deus possa transformar a sua vida. Primeira transformação que acontece é em nós, você sabe disso, né? Primeira transformação é em nós, depois a transformação vai para o externo, para a vida exterior. Se não acontece em nós, não acontece fora. Toda mudança na vida de uma pessoa, ela acontece de dentro para fora, tá? Eu sempre falo, o grande termômetro é interno. Se nada está mudando internamente, nada vai mudar externamente, tá bom? E a gente tem aí histórias lindas de pessoas que começaram muito bem, pessoas que começaram muito mal e vão terminar muito bem. Mas também tem histórias de quem começou muito bem e está plantando para terminar muito mal. Atitudes são sementes, sementes são plantios, pensamentos são plantios, são sementes também que nós plantamos, e palavras também são sementes. Então, às vezes a gente pensa assim, eu estou preocupado só com o que eu faço. E a preocupação não deve ser só com o que você faz. A preocupação e a vigilância é com o que você pensa e com o que você fala. Tá? E eu vou mostrar isso para você hoje. Por isso que nós somos ensinados o tempo todo, sermos dirigidos pela palavra. E quando você é dirigido pela palavra, você colhe os resultados que você nunca colheu. Você vive aquilo que você nunca viveu, você experimenta aquilo que você nunca experimentou. Então vamos lá. Eu vou começar em Lucas 5:2, que diz assim, ó. Ele notou que, junto à praia, diga comigo, havia 2 barcos vazios. Então vamos lá. Poderia até concluir, mas eu vou dar uma paradinha aqui, né? Deixado por pescadores que lavavam suas redes. Mas eu quero pegar aqui, ó. Havia 2 barcos, o quê? Barcos vazios, não está correto. Os 2 barcos, se eu trouxer, e vou trazer essa reflexão para você, quantas vidas estão vazias? Quantas vidas estão completamente vazias? Não só vidas, quantos lugares, quantos casamentos, quantas empresas estão completamente vazias? Quantas pessoas que era para estar transbordando daquilo que foi criada para receber, mas não estão? E por que não? Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão, diga comigo, agora vá para onde é mais fundo. Você sabe quando Jesus... Deixa eu fazer essa pergunta para você. Quem quer viver grandes milagres? Então saiba de uma coisa.
Jesus entrou no barco, ele vai exigir coisas maiores de você. Talvez coisas até que você já tenha feito, mas você tenha feito do seu jeito e na força do seu braço. Se eu quero viver resultados que eu nunca vivi, eu vou ter que fazer coisas que eu também nunca fiz. Eu quero que você grave isto, tá? Porque se nós não entrarmos no mundo espiritual, você vai ficar iludido. Tem muitas coisas que hoje caminham muito paralelas. Se você entrar aí nas redes sociais, você vai ver muita gente falando de Deus com a vida destruída. Você vai ver muita gente falando. Hoje a coisa mais fácil que existe vai um testemunho pelos próximos semanas aí, pelas próximas semanas, vocês vão ouvir um testemunho de alguém que estava num altar pregando e estava no pecado, no adultério, no vício, cheirando cocaína, adulterando, sem limites e sem regras, totalmente destruída. Estava pregando nos altares. E muitos pastores dando os seus altares para que ele pregasse. E ele estava completamente em pecado. Mas ele diz assim: hoje não é muito difícil você pregar. Não é muito difícil. Você pega na internet. É igual está aqui, ó. Possivelmente tem gente nos acompanhando para levar mensagem em algum lugar. Tem gente que senta aqui, vem participar de culto para pegar a mensagem e levar para algum lugar. Tem gente que acompanha os sermões da bispa para pregar em algum lugar. Mas aquilo não está dentro dela. Ela não vive aquilo. Ela só quer a informação para passar. Ela só quer o conteúdo para passar, mas ela não vive. Quem está entendendo, por favor? Isso é um problema sério. Por isso que a Bíblia sempre diz o seguinte: tenha discernimento dos espíritos. Busque isso. Olhe frutos. Olhe a conduta. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Então, a pessoa diz, ela mesma diz isso. Hoje não é difícil a gente pregar. A gente pega aí na internet. Você pega aí um caderno de anotação, você acompanha o culto, pega as referências que eu te dou, você vai falar. Mas e aí? O que vai acontecer? Por quanto tempo isso vai funcionar? Por quanto tempo? E na vida? Porque a vida estava destruída. A palavra nunca libertou, mesmo falando da palavra. A destruição se apossou. A devastação, porque aí não é só para a vida. Aí entra para a família toda. Aí toda a família destruída. Toda a família destruída. Daquele espírito passa para os descendentes. E assim por diante. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque antes de qualquer coisa eu preciso receber e eu preciso viver. Porque Deus não precisa de pessoas que falem dele. Ele quer se tornar conhecido, ele se torna. Ele precisa de bons testemunhos. Ele precisa de bons exemplos. Ele precisa de representantes. Ele precisa de embaixadores. Quando nós falamos sobre isso esses dias, é só a gente fazer uma reflexão, né? Quando nós somos, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante, correto? Certo? Um embaixador é o quê? Um representante. Então, quando o Senhor tem um representante, é uma colocação que nós fizemos. Existe a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, não tem? Quem sustenta essa embaixada? O Brasil ou os Estados Unidos? Os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos sustenta a sua embaixada, sustenta o seu embaixador.
E se eu sou um embaixador de Cristo, quem sustenta o embaixador de Cristo? O Senhor. Então imagina o quanto isso é forte. Imagina o quanto isso é poderoso. Então, eu sou um representante. Aí, Simão respondeu: mestre, diga comigo, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Como? Trabalhamos duro, força do braço. Mas, diga comigo, por ser o Senhor quem nos pede, então agora, ó a diferença. Por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente, porque nós já tentamos, nós já trabalhamos duro. Mas agora, se eu mudar essa tradução, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, dirigido pela palavra do Senhor. Agora, nós vamos pela palavra do Senhor. Nós vamos fazer o que nós fizemos anteriormente, e não deu certo, não fluiu, foi um fracasso, estamos vazios, sem resultado. Mas agora, porque é o Senhor que está nos pedindo, é o Senhor quem está nos mandando, nós vamos, em cima da sua palavra, nós vamos. Diga comigo, dessa vez, diga essa palavra novamente comigo, diga dessa vez. Por que dessa vez? Porque agora. Então presta atenção, Jesus não entrou no barco? Sim ou não? Então vai agora onde é mais fundo. Jesus entrou no barco, você quer viver milagres? Então agora vai aonde é mais fundo. Você quer viver resultados sobrenaturais? Vai aonde é mais fundo. Ele também exige de nós atitudes. Ele exige de nós comportamento. Tem atitude que precisa ir além. Vocês já fizeram. O resultado não apareceu. Ir mais fundo, depois de se esforçar tanto, de estar cansado. Olha a palavra. Diga comigo, ir mais fundo, depois de se esforçar tanto, de estar cansado, não exigia muito? Sim ou não? Porque eles não dormiram, eles não estavam descansados. Mas, pela tua palavra nós vamos, porque és tu que está mandando, pelo que dizes nós vamos, e desta vez, diga comigo, desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Desta vez, foi tanto, foi sobrenatural, que começaram a se rasgar. Eu não vou falar sobre isso novamente, mas eu sempre falo, quarta-feira eu falei sobre isso, eu tenho uma relação especial com essa referência bíblica, porque eu vivi isso, especificamente isso aqui. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, tal que as redes começaram a rasgar-se. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. E aí, vai para o 9, por favor. Pois ele e seus companheiros ficaram, diga comigo, espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Espantados. Se eu mudar essa tradução, está assim: estavam perplexos. Diga comigo, espantados. Diga e perplexos. Quem quer ficar espantado com o resultado, perplexo com o resultado? Diga, eu quero. Só que agora, isso precisa entrar dentro de você. As nossas atitudes são com base na palavra. Nós somos dirigidos pela palavra. Talvez eu já tenha tentado muitas coisas que não deu certo. Mas agora, Jesus entrou no barco, ele vai exigir mais. Não quer dizer que Jesus entra no barco e eu não tenho que fazer mais nada, ele vai exigir mais. Ele vai exigir mais.
Eu quero resultados maiores. Ele vai exigir mais. O que é ir para onde é mais fundo? Porque você quer pegar mais, tem que ter profundidade. Você quer resultado maior? Tem que ter profundidade. Se não houver profundidade, o resultado continua o mesmo. Não muda nada. Você está entendendo? Sim ou não? Não, bispo, não estou entendendo. Eu disse no começo aqui nós vimos uma atitude, um comportamento com base na palavra. Eles fizeram aquilo que foram orientados a fazer. E o que estava vazio se encheu. O barco é projetado para o quê? Para pescar, não é? Receber peixes, não é? Um barco é projetado para se encheu daquilo que foi projetado, transbordou daquilo que foi projetado para receber. Nós fomos criados para ter vida e vida em... Então por que não está? A ponto de eu ficar perplexo. A ponto de eu ficar pasmo. Meu Deus, quanta coisa! Quanta transformação! Quanta mudança na minha vida! Eu não estou vazio, eu estou transbordando. E espiritualmente, financeiramente, minha vida sentimental, minha vida familiar, eu estou transbordando. Porque eu fui projetado para isso. Eu tenho lutas? Tenho. Jesus entrou no barco, o resultado vai mudar. O resultado vai mudar. Estava falando dessa pessoa. 40 anos na cocaína. 40 anos. Liberto. 26 anos de casamento destruído. Nunca disseram um ao outro, eu te amo. Liberto, declarando, eu te amo. Filho na cocaína, filha na cocaína. No tráfico, os filhos, todos libertos. Todos. Uma restauração completa, uma transfundação. Mas porque agora a palavra entrou. A palavra penetrou. A palavra limpa, a palavra liberta. A palavra agora os dirige. E a transformação aconteceu. Depois de tantos anos, como é que você fala e diz assim uma pessoa, meu Deus, tantos anos, conhecia a palavra? Não conhecia, porque quem conhece a palavra não faz assim. Não faz. Então, por que eu comecei falando sobre isso? Porque, às vezes eu me preocupo muito com pessoas, é como eu disse agora, tem aí uma linha muito próxima. Existem pessoas, pastores, existe agora os coaches da vida que estão pregando, usam a palavra, né? Mas não vive. Esse é o problema. E aí muitas pessoas se confundem. Porque pega uma palavra, pega um versículo, lança esse versículo, até lança sobre pessoas, mas não vive. Isso é um perigo, é devastador. Porque a palavra tem que estar dentro. A palavra tem que dirigir. A palavra tem que governar. A comunhão com o Senhor, eu tenho que ser inteiro. Por que a Bíblia fala de Abraão? Abraão fala de Abraão inteiro. Por que fala de Josué e Caleb, porque eles entraram na terra prometida? Porque eles tinham integridade, estavam inteiros no Senhor. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Diga comigo, porque pensava. Diga comigo, porque pensava. O que eu disse? Atitudes são plantios, são sementes. Pensamentos são sementes. Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Diga comigo, imediatamente sua hemorragia cessou, sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento.
Por quê? Pensamento levou à ação. Preste atenção nisso, tá? Você não vai ouvir muito isso por aí. E todas essas coisas, e todas têm que estar em harmonia. Não adianta eu agir de uma forma, mas penso diferente. Não adianta eu pensar de uma forma e agir diferente. Eu preciso alinhar pensamento com ação. E com palavras. Olha Jó, vamos lá. Diga comigo, o que eu temia veio sobre mim. Diga comigo, lê você aí, por favor. O que me... Então vem cá. O que eu temia, temor não é interno? Sim ou não? Receio não é algo interno? Sim ou não? Mas tem voz. Tem presença. Fala. Receio, pensamento, tem voz. Temor tem voz. Pensamento tem voz. Diga comigo, não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Está tudo errado. Aonde é o Espírito de Deus, aí é paz. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Está errado. Está errado. Então, o que aconteceu? Atraiu para si aquilo que temia. Atraiu para si. Então, vem cá, deixa eu dizer uma coisa para você. Está todo mundo aqui comigo? Tá, sim. Então presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Tem gente que diz assim, ó: eu não plantei para colher isso. Cuidado, porque você está julgando só por ações. Mas talvez os pensamentos, talvez as palavras, as atitudes. Eu falo. Eu digo que eu creio, mas eu falo errado. Eu digo que eu creio, mas eu penso errado. Eu digo que eu creio, mas eu ajo errado. E eu estou plantando. E aí eu digo, não, eu não mereço isso. Mas espera aí, o que está dentro de mim? Eu não alinhei pensamento, sentimento e ações. Eu não alinhei isto. E eu preciso ser inteiro. Precisa ser inteiro, integridade, inteiro no Senhor. Olha, Sara, diga comigo. Diga comigo, por isso, riu consigo mesma quando pensou. Não é uma voz interna? Sim ou não? Quando uma pessoa ri consigo mesmo, como é que é isso? Tem alguém vendo? Ela expressou isso? Não. Mas ainda diz assim, ó, em pensamento, disse assim, ó: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Pensamento foi completo. E aí, mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? E disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Como é que Deus sabia disso? Está entendendo? Sim ou não, gente? Como é que Deus sabia disso? Porque Deus sabe. Ela não riu consigo, não falou consigo, não foi uma voz interna, não foi um diálogo interno, não foi um questionamento interno. Mas Deus estava ouvindo. Tem voz. Esses questionamentos têm voz. Esses pensamentos têm voz. Ela só pensou consigo, o Senhor falou: por que ela riu? Alguém ainda tentou dizer: não, eu não ri. O Senhor falou: riu. Porque quando você ri da palavra, quando você duvida da palavra, é como se você estivesse duvidando, não é como, você está duvidando do próprio Deus. Tanto é que o Senhor disse assim a ela, ó: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe? Sim ou não? Tem o que Ele possa ou não possa fazer? Sim ou não? Então,
Aí fala aqui em Hebreus 11, que Abraão, diga comigo, concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha o poder para trazê-lo de volta. E em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Diga comigo, concluiu. Qual foi a conclusão dele? Uma conclusão, um pensamento de fé. E exatamente aquilo que ele concluiu, foi o que ele recebeu. Quantas pessoas têm tirado conclusões erradas? Conclusões precipitadas? Já tirou a conclusão que não pode, não é possível, não vai acontecer. Que eu não posso ser próspero, que eu não posso ser feliz, que não tem jeito dessa mudança acontecer, não tem jeito de eu me libertar desse mal, desse problema, desse vício. Já concluiu que eu não posso viver o casamento que eu sonhei viver. São conclusões em cima de conclusões erradas. Ah, o meu marido não vai mudar, minha esposa não vai mudar. Você sabe que toda mudança começa por um, né? Você sabe disso, né? Sim ou não? Mulher que está em casa esperando o marido mudar e ela não vem para buscar essa mudança, ela vai ficar esperando. Marido que está em casa buscando, pais que estão em casa esperando, tudo começa por alguém. Pai, Deus, é como se Deus, eu não consegui fazer em você, como é que eu vou fazer no resto agora, meu filho? Eu preciso começar em um. Tem que ter um ponto de luz numa casa. Toda casa precisa ter um ponto de luz, toda casa precisa ter alguém que comece, toda casa precisa ter uma coluna. Às vezes a gente está cobrando mudança dos outros, nem nós mudamos. Estamos cobrando fé dos outros, mas nós ainda não estamos vivendo essa fé. Nós contagiamos com a nossa fé, nós contagiamos com os nossos pensamentos, nós contagiamos com as nossas palavras. Nós contagiamos. Nós influenciamos, nós impregnamos com aquilo que está dentro de nós. Olha o que o Senhor disse em Números. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Diga comigo, tenho ouvido as queixas desses israelitas, o quê? O quê? Então agora já são sementes em palavras. Você viu que eu passei por ações, eu passei por pensamentos, estou falando agora de palavras. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor. Repita comigo, que farei a vocês tudo o que pediram. E aí sabe o que eles pediram? O Senhor mesmo falou, ó, cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês. Sabe por que vocês não disseram que vocês não vão entrar na terra prometida, que Deus tirou vocês de lá para vocês morrer nesse deserto, que vocês vão cair nesse deserto, que os filhos de vocês vão cair nesse deserto? Então, como vocês pediram, é o que eu vou fazer a vocês. Porque aquelas murmurações eram orações. Aquelas palavras, eu só quero desabafar. Não desabafa não, guarda para você. Porque esses desabafos, essas murmurações, são orações que estão subindo ao céu. Por que Deus nos trouxe aqui? Por que Deus não faz? Porque não sei o quê? São orações. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, lê aqui comigo, por favor, e me segue com integridade. O que é isso? Pensamentos, sentimentos e ações. Diga comigo, integridade. Pensamentos, sentimentos e ações. Diga comigo, corpo, alma e espírito. É isso. Corpo, alma e espírito. Bicho, tem como um corpo seguir seu espírito? Tem gente que o corpo vem para a igreja, mas o espírito não está aqui. Não existe isso? Sim ou não? Tem gente que o corpo está na igreja, mas o espírito não está. Tanto é que tem pessoas que é tão carnal, que se o culto demorar, ele não importa se é o Espírito Santo que está falando. Ele fica bravo.
porque ele é carnal. Então o que ele diz assim? Espírito Santo, que aí ele nem esquece, ele não tem essa visão, né? Ele fala, onde já se viu um culto desse tamanho, tem um compromisso? Então não vem. Você não veio para ouvir Deus. Você veio para aliviar a consciência. Você veio para ver se alguma coisa acontece. Você não veio atrás do abençoador, você veio atrás da bênção. E a bênção sem o abençoador faz assim, ó, vira pó, some. Aí você foi projetado para estar cheio de algo que está vazio, está igual aos barcos, sem Jesus. Projetado para estar transbordando e está vazio, igualzinho os barcos antes de Jesus entrar. Por quê? Ele não tem discernimento. Entendeu? É a mesma coisa da pessoa que ele não crê, ele não quer ouvir a direção que Deus tem para ele. Pensamentos, volta ali o versículo, por favor. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito, me segue com o quê? Sabe o que é? Inteiro. Integridade é inteiro. Pensamento, sentimento e ações. Corpo, alma e espírito. Tem gente que às vezes as palavras falam, mas o coração está longe. Tem gente que o corpo vem, mas o espírito não. Existem pessoas que às vezes até pensam, mas não faz certo. A mulher do fluxo de sangue, ela pensou e agiu. Caleb e Josué, eles pensaram e agiram com essa fé. E colheram o resultado. Eu o farei entrar na terra que foi observar. E seus descendentes a herdarão. Por quê? Porque são inteiros. Quem está entendendo, gente? Bispo, eu queria só receber uma oração. Olha, desculpa, deixa eu dizer para você. Eu já falei sobre isso. Uma oração pode te trazer um momento de paz. Uma oração pode trazer uma cura. Uma oração pode trazer uma bênção momentânea, mas ela não transforma a tua vida. Ela não traz uma vida poderosa. Sabe por quê? Diga comigo, meu justo viverá pela fé. Viver não é um dia, não está certo? Não é assim? Viver não é um dia. Viver é todos os dias. Eu vivo pela fé. Hoje eu preciso vencer esse dia pela fé. Hoje eu preciso da minha fé para fazer bons plantios. Mas virou o dia, é outro dia. Outro dia, amanhã é outro dia. A semana que vem já é outra semana. E eu preciso cada semana fazer os meus plantios. Você já viu uma pessoa que já plantou muita coisa boa, mas para de plantar? Ela passa um tempo colhendo. Quando termina o plantio, ela não tem mais nada. Por isso a Bíblia fala, nunca pare de plantar. Nunca pare de plantar. Porque quando você faz bons plantios, você tem um tempo para fazer essa colheita. Mas quando você para de plantar, você faz a colheita, não tem mais plantio. Não é sério isso? Sim ou não? E tem pessoas que cessaram o plantio. Então está chegando o momento que eu vou buscar a minha colheita, mas eu não tenho mais. Porque eu já fiz uso. E eu não plantei mais. Faça essa advertência. Do que o senhor está falando hoje? Atitudes são sementes. Você planta, você colhe. Pensamentos são sementes. Você planta, você colhe. Sentimentos são sementes. Nós precisamos alinhar.
As três coisas nós precisamos alinhar para colher o resultado certo. Preciso ser inteiro. Eu preciso crer na palavra, possuir pela fé. Quando nós falamos ainda nessa quarta-feira, Isaías 40, diga comigo assim, diga, cante, ó estéreo. Você que nunca teve filho, irrompa em canto. Grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido, diz o Senhor. Cante, ó estéreo. Cante. Tem uma promessa, mas eu começo a cantar mesmo estéreo. O que é uma esterilidade? No caso de uma mulher, vamos lá, uma mulher que não pode gerar filhos, certo? Cante como se você fosse ter muitos filhos. Cante como você estivesse gerando muitos filhos. O Senhor, quando disse isso, cante, ó mulher sem filhos, você que nunca deu à luz. Cante alegremente em alta voz, você nunca que esteve em trabalho de parto. Porque o Senhor está falando, você vai dar à luz. Você vai viver, gerar esses filhos. Os filhos são sonhos. Filhos são sonhos. Eu creio tanto que eu já começo a cantar, eu já começo a louvar, eu já começo a cantar de alegria, louvar de alegria, pelos filhos que vão nascer, pelos meus sonhos que serão materializados, pelas promessas se cumprindo na minha vida. Quem está entendendo, por favor? Isso é sério. Olha como é poderoso. Alargue o lugar de sua tenda. Estenda bem as suas cortinas, as cortinas de sua tenda. Não impeça, estique as cordas, firme suas estacas. Amplie, diga comigo, amplie o lugar onde mora. Construi mais cômodo. Aumente sua casa e não economize nisso. Por quê? Porque virão muitos filhos. Ou seja, se prepare para isso. Por que os barcos quase afundaram? Porque não estava preparado. Por que as redes rasgaram? Porque não estavam preparadas. Quando Jesus entra, o resultado é diferente. Não é para ser a mesma coisa. Eles estavam acostumados com resultados naturais. Tem que abrir a nossa mente. Você vê que o milagre veio, mas eles não estavam preparados para aquele milagre, para aquele resultado. Você vê que quando Jesus entra no barco, o resultado não vai ser normal, o resultado não será natural, o resultado será sobrenatural. Eu preciso ampliar. As coisas não é para ficar do mesmo jeito, da mesma forma, a não ser que a única coisa que você acredite que o Senhor veio para fazer é para te dar salvação, mais nada, você vai ser feliz na glória. É isso que você crê? Sim ou não? Que o único lugar que você vai ter paz, vai ter alegria, vai ter felicidade, vai ter prosperidade é na glória? Sim ou não? Não, não é. É aqui. Começa aqui. O reino começa aqui. E nós começamos a desfrutar de tudo isso. Aqui. Mas cante, ó estéreo. Você ainda é estéreo, mas está cantando já. Porque você recebeu a promessa. Você acredita na promessa. Você acredita que você vai viver coisas que você nunca viveu, que você vai experimentar coisas que você nunca experimentou, que você vai gerar filhos que você nunca gerou, que o resultado, a sua vida vai transbordar, você vai encher como nunca antes. Amém, pessoal? Pensamento tem voz, assim como palavras. Sentimento tem voz. Alinha. Por isso que a palavra tem que penetrar. Corpo, alma e espírito. Integridade. Precisa estar inteiro. Não posso estar pelas metades, eu tenho que estar inteiro. Integridade. Inteiro no Senhor. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pois você se estenderá para a direita e para a esquerda.
Seus descendentes apossarão nações e instalarão em suas cidades abandonadas. Pois logo você transbordará, diga comigo, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não tenha medo, você não sofrerá vergonha. Não tema o constrangimento, você não será humilhada. Esqueça a vergonha de sua juventude e não se lembrará mais da humilhação de sua viuvez. A palavra, ela vem com propósito. Ela vem com propósito. Às vezes a gente diz assim: bispo, eu não plantei para colher isso. A Bíblia diz o seguinte: tudo que o homem semear, isso também colherá. A gente planta em atitudes, a gente planta com pensamentos, a gente planta com sentimentos. Sempre. Nós somos os responsáveis. E eu quero que você pense sobre isso, porque às vezes você diz assim, ó, deixa eu ser sincero com vocês, porque a palavra tem que entrar com entendimento, senão não muda. Às vezes, quantos sermões a gente ouviu e ignorou? Quantos direcionamentos a gente ignora? Diz, não é bem assim. Esses são plantios. Às vezes, nós negligenciamos. A Bíblia me ensina como agir, mas eu ignoro. A Bíblia me ensina como trabalhar, como ser diligente, mas eu ignoro. A Bíblia me ensina como tratar o próximo, mas eu ignoro. A Bíblia me ensina como ser o marido que eu devo ser, a esposa que eu devo ser, o pai, a mãe, mas eu ignoro. E aí o resultado, ele chega, e aí eu digo assim, eu estou na igreja, eu ouço a palavra. Não, querido. Alguns estão em corpo, mas não estão em espírito. Alguns só são ouvintes, mas não cumpridores. E o resultado vai mostrar. O resultado vai mostrar. Porque a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Pode ignorar hoje, pode ignorar amanhã, depois da manhã. A gente não tem como ignorar o resultado que ele chega. Então, eu não sei a razão pela qual você está aqui hoje, e você na transmissão. Mas talvez tenha gente que diz assim, eu quero a transformação do meu lar. Você é transformado? Eu quero a minha família na presença do Senhor comprometida. Você já é comprometido? Eu quero a restauração do meu casamento. Você é restaurado? Porque tudo tem que começar com um. Tudo tem que começar com um. Eu sempre digo que às vezes a gente diz assim, não, eu quero toda a minha família, mas tem que começar por alguém. Alguém tem que estar firme. Alguém tem que puxar a fila e ser o exemplo.
Eu quero a mudança do meu marido, eu quero a mudança da minha esposa. Você tem que ser o exemplo da mudança. Eu já mudei, então eu contagio, eu influencio. Eu disse ainda na quarta-feira que muitos pais não têm noção do que eles estão fazendo com a fé dos filhos. Porque filho não tem discernimento, não tem maturidade. Eles ouvem algo na igreja e vê os pais fazendo diferente. Mata a fé deles. Mata. Às vezes a gente escuta isso. Eu não acredito. Porque Deus, eu vejo, às vezes eu escuto a palavra, mas na minha casa eu vejo diferente. Deus não pode fazer na vida do papai e da mamãe. E a responsabilidade de quem? Os pais. E a conta chega. Por isso que nós precisamos, a palavra tem que governar. Senão, eu disse para vocês, esse testemunho que eu compartilhei com vocês, vocês vão assistir muito em breve. Por que estava no altar pregando e fazendo outra coisa? Porque não cria na palavra. Só que a devastação entrou. E a destruição entrou para casa. A destruição entrou e atingiu toda a família, todos os filhos. O caos. E por que quando chegou aqui tudo mudou? Porque pelo ponto de partida, viu a seriedade do lugar. Se prega o que vive, vive o que se prega. E aí, começou pela família. Começou por um. Eu sempre digo que começa por alguém, né? Começou por uma tia que trouxe a mãe, a irmã, da irmã um filho, depois o outro filho, depois o outro filho e depois o marido. E todo mundo aí hoje, uma família inteira, com o destino curado, com a vida transformada. Entende? Sim ou não? É o que nós falávamos nesses dias. Tem muitas igrejas, mas Deus não precisa de mais uma. Tem muitos evangélicos, mas Deus não precisa de mais um. Deus tem muitos empresários, muitos ricos aí fora, mas Deus não precisa de mais um. Porque Ele precisa de gente. Aí eu falo de Jesus, Ele não precisa que você fale de Jesus. Quando está no nosso coração a gente fala normalmente, mas Ele não precisa que você fale. Principalmente se não vive. Ele não precisa, que é mais escândalo. Porque quando uma pessoa escuta alguém que não vive, que não dá exemplo falando, é escândalo. Não é verdade? Sim ou não? Sabe, tem gente que tem aversão de igreja por causa dos escândalos. Não é? Tem gente que tem aversão, não pisa numa igreja jamais, porque ele fala, pelo amor de Deus, o cara ali diz que é evangélico, mas meu Deus, não tem um pingo de caráter, não tem testemunho, então é melhor que não fale, porque a gente precisa ser exemplo. Nós precisamos ser exemplo. E Deus quer que a gente seja exemplo. Eu quero que isso entre dentro de você, porque você percebe que dia é hoje do mês? 19. Então isso significa que nós estamos a 2 dias da virada de ano, do término do ano. E nós temos a oportunidade, Deus tem trabalhado fortemente conosco sobre isso, para a gente não ir para 2022
do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, com a mesma fé. As promessas são grandes demais, poderosas demais para não se cumprir. E tudo está dentro de um posicionamento nosso. E nós podemos tomar decisões aqui agora e já começar a alinhar tudo, ajustar tudo para terminar o ano assim, poderosamente. Muito bem. Com mudanças incríveis, com restaurações poderosas. Feche seus olhos, por gentileza. Sabe, isso que nós estamos falando, essas decisões, esse posicionamento, é como se você estivesse preparando os barcos e redes novas para coisas novas. Porque Deus quer que você viva aquilo que você nunca viveu, que você experimente o que você nunca experimentou, que você colha resultados que você nunca colheu. Então não foque no momento, vá para um lugar mais, é o que o Senhor disse, né? Mais profundo comigo. Vamos para o lugar mais profundo. O Senhor disse: amplie a sua tenda. Começa a cantar ainda estéril. Porque mais serão os resultados, maiores serão os resultados daqui em diante, daqui para frente. Os pescadores do zero de peixes, a maior de todas as pescarias, o maior de todos os resultados, de forma que as redes e os barcos não estavam preparados para aquele milagre. Entende? Não estavam preparados para aquele milagre tão poderoso. E aquele resultado só veio depois de Jesus assumir o comando daquele barco, ser o comandante, mostrar para onde direcionar e aonde lançar as redes. Você pode ter ficado anos no mesmo nível, no mesmo lugar. Anos na mesma situação. E até nem conseguir ousar em sonhar algo maior, superior, diferente, porque os resultados são sempre o mesmo. Só que eu vou falar uma frase que falamos muito nessa quarta-feira. Não diminua os seus sonhos, aumente a sua fé. Diga: eu não vou diminuir os meus sonhos. Diga: eu vou aumentar a minha fé. Sabe por quê? Às vezes a gente vai aceitando, se conformando e vai diminuindo os sonhos, vai cedendo, e não é para diminuir os sonhos, é para aumentar a fé. Amplie a sua fé, aumente a sua fé. Ao invés de dizer: parece que não é para mim, parece que não é, eu não vou viver. Não, é para você. Não vai cedendo e diminuindo os sonhos. Não, aumente a fé, amplie sua fé. Para chegar ao resultado, aquele resultado sobrenatural, foi preciso crer. Diga comigo: e fazer de novo. Eles creram e fizeram de novo aquilo que Jesus havia direcionado para que fizesse. Deus está nos levando para algo maior e novo. Acredite nisso. Acredite nisso. Deus está te levando para algo maior e algo novo. É incrível o que o Senhor faz quando decidimos manifestar essa fé. Quando nós manifestamos um fundamento na palavra, é incrível os resultados. A esterilidade desaparece e os frutos são gerados, nascem coisas incríveis, poderosas,
onde não havia resultado, onde havia sequidão, agora floresce, cresce, e podemos desfrutar do progresso que nunca vivemos, nunca experimentamos. Acredite nisso. Deus sempre surpreende, e Ele vai surpreender você. Acredite nisso. Vai precisar de barcos novos, maiores, vai precisar ampliar. Você vai viver algo muito maior, uma glória muito maior do que já viveu. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida. Quando o Espírito toma a vida de uma pessoa, ela faz coisas sobrenaturais. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele rasgou um leão como se fosse um cabrito. Já parou para pensar? O Espírito tomou a vida dele e ele rasgou um leão ao meio como se fosse um cabrito. E aí o texto diz que daquilo que era o feroz, ele arrancou algo doce, daquilo que tinha um poder para matar, para destruir, saiu a doçura. Creia nisso. Eu creio, nós cremos. Deus está falando isso desde quarta-feira, em mudanças radicais. Tem mudanças radicais, situações que pareciam ou consideradas já definidas. Vão acontecer mudanças radicais. Creia nisto. Você vai, pelo Espírito Santo, você vai derrotar o que tinha poder para fazer mal até destruir. Vai tirar a doçura do que tem poder para prejudicar. O que poderia fazer mal vai te alimentar. Acredite nisso. Só se coloque na posição. Fala com Deus. Estou entendendo tudo, Senhor. Eu estou entendendo tudo. Eu estou entendendo e eu vou alinhar, Senhor. Alinha teu pensamento, sentimentos com as ações. Alinha corpo, alma e espírito. Deus quer você inteiro. Deus quer você inteiro. Do que é feroz vai tirar a doçura. Viu? Daquilo que poderia ter poder para destruir. Não tem poder para te fazer mal. Não tem poder de devastação. Do mar seco, ou daquela pescaria frustrada, a maior pescaria. Do ventre seco, ó estéril, cante, cante, cante estéril, cante. Ó, não é? A estéril já estava cantando pelo milagre, pelos filhos produzidos. A estéril já estava cantando. Seja uma nova pessoa, seja um novo homem, uma nova mulher. Saia daqui hoje com uma decisão. Eu não vou ser a mesma pessoa, eu não saio com a mesma fé, eu não saio com o mesmo espírito. Quem olhar para mim vai ver mudança na minha vida. Quem olhar para mim vai ver a transformação da minha vida. Eu não sou a mesma pessoa, eu não sou o mesmo homem de Deus, a mesma mulher de Deus. Eu não sou a mesma pessoa, eu não sou o mesmo marido, a mesma esposa, eu não sou o mesmo pai, a mesma mãe. Eu sou uma outra pessoa. Não seja mais o mesmo. Que haja uma mudança em você, que haja uma transformação em você, e que todos vejam essa transformação, porque ela aconteceu de dentro para fora. O diabo vai olhar para você e vai dizer: não tem jeito mais, porque está dentro dele, ele está inteiro, ele está inteiro. Vá pelo que a palavra te diz, viu? Faça novamente. Se entregue de corpo, alma e espírito. E mudanças vão acontecer. Curas, libertações, transformações, milagres. Qual é o milagre que você necessita? Qual é o milagre? É financeiro? É na vida profissional? Qual é o milagre? Teu ventre está estéril. Cante, ó estéril. Você não consegue gerar, não consegue produzir. Cante, cante, cante,
Cante de alegria, dê gritos de alegria. Esse filho, esse sonho vai nascer, esse projeto vai nascer, esse milagre vai nascer, essa restauração vai acontecer, essa transformação vai acontecer, em nome de Jesus. Cante, cante, cante e diga: Senhor, obrigado. Obrigado por esse milagre, obrigado por esses filhos, obrigado, Senhor, pela essa prosperidade, obrigado pelas portas abertas, obrigado pela transformação, obrigado pela salvação da minha casa, obrigado pela salvação da minha família, obrigado pela minha cura, obrigado pela saúde plena, obrigado, Senhor, obrigado pelo milagre. Isso é estéril cantar. Cante, ó estéril. Cante, ó estéril, porque você vai gerar muitos filhos. Não será envergonhada. Cante, ó estéril. Maior serão os resultados. Você vai passar na frente de muita gente, viu? Vai passar na frente de muita gente. Aqui, ó, outrora era estéril, agora tem muito mais filhos do que a que tinha marido. Olha que lindo. Cante, cante, ó estéril, cante. E diga: eu vou gerar milagres, eu vou gerar filhos, sonhos materializados. Eu não sei o que são esses filhos na sua vida, eu não sei o que é esse ventre aberto na tua vida, mas Deus sabe. Só cante e creia que você vai viver coisas novas. Talvez você já fez coisas que não deu certo, você já tentou coisas que não deu certo, mas com Jesus dentro do barco agora, como comandante desse barco, pode fazer de novo, que você vai ver, o resultado será sobrenatural, o resultado será incrível, milagroso, extraordinário. Acredite nisso, acredite nisso. Coisas poderosas acontecerão, coisas extraordinárias acontecerão. Creia. Alinha pensamento, sentimento e ações. Alinha. Alinha. Olha, não abra os seus olhos. Saia desse culto decidido a ser uma outra pessoa. Não seja influenciado por pessoas e nem pelas circunstâncias. Seja um influenciador. Seja um influenciador. É isso que precisa acontecer. Saia daqui decidido a ser uma outra pessoa, que pensamentos, sentimentos e ações estão alinhadas. Tudo é por fé. Eu penso certo, eu tenho os sentimentos certos, eu falo certo, e as minhas atitudes são as certas. E os resultados serão consequência. Que as pessoas olhem para você e digam: poxa vida, não é a mesma pessoa. Que mudança. Que mudança. Que mudança. Meu Deus, que mudança. E você vai influenciar as pessoas. Que Deus quer que você seja um canal para ser um influenciador. Até porque a sua história, o seu testemunho, ela abençoa a vida de tanta gente. Ela impacta a vida de tanta gente. Sua história, o seu testemunho, traz esperança para tanta gente. É por isso que Deus faz. Seja abençoado nessa manhã. Receba esse revestimento. Tem coisas novas aí. Tem coisas novas, maiores.
Saia daqui cantando como a estéreo. A estéreo começou a cantar quando era estéreo. Entendeu? E depois vieram todos aqueles filhos, todos aqueles milagres. Saia daqui cantando. Filhos são sonhos. São sonhos que vão nascer. Muitos sonhos sendo materializados, abençoados. Receba em nome de Jesus. Eu te abençoo. E chegue ao fim a esterilidade. Que chegue ao fim a esterilidade. E de uma vida vazia a uma vida transbordante. Os barcos estavam vazios, mas voltaram transbordando. Eu não sei qual área da sua vida está vazia, mas eu declaro e profetizo ela transbordando em nome do Senhor Jesus. Milagre sobrenatural, mudanças sobrenaturais, mudanças radicais, extraordinárias em nome de Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém?